Por aqui chegando ele, viu? Tá chegando já com informações policiais em cima do fato, em cima da notícia. Tony Silva, meu amigo Tony Silva andou sumido aqui do Comando Geral, Tony, mas tá de volta já com informação. Bom dia, Tony. Opa, bom dia, Natan, bom dia aos colegas e a todo mundo que nos acompanha. Exatamente, é a consequência da correria mesmo, né, Natan? Mas sempre apostos, né? E olha só, a Operação 211 do Draco 211 foi deflagrada agora há pouco, uma operação gigantesca, diga-se de passagem, Natan. Região do Torquato Neto, zona sul de Teresina, onde 140 apartamentos estão sendo vistoriados. 140, olha só o número de apartamentos e mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, já tem pessoas presas. E o delegado Charles já fez uma declaração de que do que teria motivado esta operação. Essas investigações teriam começado a partir de um suposto churrasco que teria sido oferecido por um membro de organização criminosa após o furto de um animal. Nós mostramos aqui, eu lembro desse caso, viu? E também um outro fato que está dentro do mesmo contexto é a casa de um policial militar, um agente de segurança policial militar que teria sido invadida, né? Exatamente. Teria sido expulso, né? Teria sido expulso e a casa teria sido deteriorada, enfim, teriam atirado contra a residência e isso teria exatamente gerado esta investigação que culminou na deflagração desta grandiosa operação hoje. Já tem pessoas presas e a operação segue em curso, certamente estaremos acompanhando e traremos o resultado final desta operação logo mais dentro da nossa programação. Tá aí as imagens, viu, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, desse trabalho, que é muito importante, viu, o Tony Silva, Chico, João, porque há uma reclamação nos últimos anos de imóveis, apartamentos ali na região do Torquato Neto invadidos, literalmente invadidos e alugados, criminosos, e também tem a questão Sim. dos aluguéis, o que foi falado também já hoje pelo delegado, que eles estavam inclusive alugando, Tomavam e alugavam. E alugavam para outras pessoas. Ou seja, então a própria pessoa mesmo alugava. Certamente tem muita coisa a ser esclarecida ainda dentro dessa operação. Quase um estado paralelo, viu? Sim. E o que chama a atenção, porque enquanto a gente fala de um déficit habitacional muito grande, né? Muita gente que precisa de casa, há essa situação aí na região do Torquato Neto, né? Imóveis que muitas vezes deixam de ser ocupados pelos proprietários, principalmente por medo, né? A pessoa fica já com medo de adentrar um desses imóveis por causa da atuação dessas facções, organizações criminosas que invadem, utilizam para prática criminosa, tráfico de drogas. E aí essa varredura é importante para verificar quem de fato é morador, quem de fato é proprietário, quem está ocupando irregularmente esses imóveis. Sim. Certamente. E aí o Torquato aí tem uma situação antiga, aonde muito bem antes dessa situação da criminalidade, tinha pessoas que optavam por não ocupar porque não se davam bem. Eu sou da Zona Norte, não quero ir para a Zona Sul, eu sou da Zona Sudeste, não quero ir, não vou conseguir me adaptar, e aí ficaram ociosos, e aí é o seguinte, tem gente lá que acabou invadindo onde mora. Gente assim, sem que seja da criminalidade, não tenho onde morar, vou me aponderar disso aqui e vou morar. E aí assim, e agora tem essa situação gritante da criminalidade tomando as casas das pessoas, e aí o Estado tem que agir como está agindo para mostrar quem realmente manda, que é a força do Estado. E aí é bom lembrar que não é só fazer a operação para expulsá-los, né, e depois não pisar lá. Pelo contrário, o Estado precisa se fazer presente, porque senão eles voltam. E aí o Estado precisa se fazer presente não só com as forças de segurança, mas de repente
garantir, por exemplo, a utilização dos espaços públicos, das quadras esportivas, pela juventude que não é envolvida com a criminalidade. Trabalhos sociais, né, João? Exatamente, garantir a presença do Estado também de forma social, porque senão, infelizmente, a bandidagem acaba voltando e ocupando esses espaços. Se esses imóveis ficarem desocupados por 2, 3 meses, pode ter certeza que o processo vai se repetir e se a polícia não fazer, o Estado, na verdade, porque aí não compete só as forças de segurança, mas aí entra também questão da Secretaria de Juventude, Secretaria de Esportes, enfim, o Estado não se fazer presente, exatamente, com certeza o processo volta a se repetir. Então essa operação de hoje é importante para expulsá-los, mas o Estado precisa se fazer presente de outras formas para garantir que esses imóveis sejam ocupados por quem de fato é proprietário, por quem de fato precisa, né? Precisa fazer com que o imóvel cumpra a sua função social, mas para isso é necessário que o Estado garanta a presença e a segurança das pessoas comuns. Até porque quando um imóvel desse é ocupado pela criminalidade, pode ter certeza que o cidadão de bem que é vizinho a esse apartamento, ele vai sair de lá. Porque você não vai ficar num apartamento onde o seu vizinho, você sabe que é faccionado, né? Você sabe que lá tem produto de roubo. Uma opressão total. Então, na verdade, as pessoas, os cidadãos de bem, acabam se afastando dessa região, até por medo, porque onde tem criminalidade, vai ter troca de tiro, vai ter assalto, enfim. É, sem dúvida nenhuma, um processo que precisa ser contínuo, e essa operação de hoje tem que ser apenas o primeiro passo. O Estado precisa chegar lá também com outras ações. Por medo e por preservação da própria família, porque, digamos aqui, eu moro em uma comunidade, moro em uma casa, e aí é o seguinte, ao meu lado tem alguém que é envolvido com a criminalidade. Qual é o exemplo? Como meus filhos vão ver, vão estar presenciando? E aí o seguinte, o risco de uma criança ser envolvida, ser cooptada a adentrar no mundo do crime é muito grande. Então, assim, o cidadão de bem, de fato, ele vai acabar indo para aluguel, indo para casa de um parente, vai viver uma situação, deixar o seu lar, deixar a sua moradia, para viver uma situação desfavorável em virtude de não querer que os seus filhos presenciem o mundo da criminalidade de perto. E aí um imóvel que foi construído com recurso público, né, porque esses imóveis têm a função social, são financiados pela Caixa, mas há um preço subsidiado, então você vê um dinheiro público sendo aplicado em um programa habitacional, e esse programa habitacional servindo, né, para a criminalidade. Né? É a inversão total de valores desde a concepção do projeto. Então é preciso que isso realmente chegue ao fim, mas é bom lembrar e ressaltar que a operação de hoje é apenas um primeiro passo. Estado, quando eu falo Estado, estou falando obviamente governo do Estado, Prefeitura, União, chegue lá com esforços para garantir a presença dos cidadãos de bem nessa região. Isso passa inclusive, Natan, pelo transporte público. Sim, a gente sabe que é uma região muito distante, educação, do centro, saúde, e que se você for morar lá e não tiver um transporte próprio, se você for depender do ônibus coletivo para chegar aqui no centro, é provável que aí você enfrente mais dificuldades. Tony Silva, obrigado pela participação. Mais detalhes ao longo da nossa programação. Só para registrar que o emprego de mais de 240 policiais só nessa operação, inclusive com o uso de drone e, enfim, é um verdadeiro aparato, exemplo das operações mesmo. Obrigado, Tony, pela tua participação. Mais detalhes ao longo da nossa programação aqui na UDIA TV. Sem dúvida, estaremos acompanhando. Você vai lá no Torquato acompanhar o balanço? Estaremos apostos. Já em deslocamento, né? Depois daqui você já segue. É longe, viu?